Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe aqui minha cunhada Bia, que passou em medicina em 2 faculdades, e ela vai falar para vocês um pouquinho aqui sobre a experiência dela tentando passar para medicina e como funcionam essas faculdades e o método que ela passou. Bom, meu nome é Beatriz Moura, tenho 20 anos e eu passei em medicina na Universidade Estadual do Maranhão pelo vestibular tradicional e na Universidade Federal do Maranhão pelo SISU. Como funciona a UEMA? A UEMA ela funciona pelo vestibular tradicional aqui do Maranhão. É uma prova dividida em 2 etapas, geralmente. A primeira etapa é uma etapa objetiva de 60 questões. E a segunda etapa é a redação com as questões subjetivas de Biologia e Química para o curso de Medicina, né? Aí na que eu passei já foram 45 questões, porque mudou um pouco o formato. 45 questões objetivas e a segunda fase é a redação que a gente faz no mesmo dia da prova objetiva. Aí agora a partir de outubro já vai voltar ao antigo formato. No caso, então, a UEMA ela é um vestibular tradicional, né? Que não aderiu ao Enem. Não aderiu ao Enem. O que torna mais difícil, que muitas pessoas falam, né? Que torna mais difícil. Eu acho que vai dar individualidade de cada um. E o Enem tu passou pelo SISU, né? Isso, foi pelo SISU, pelo Enem mesmo. Pra passar nesses vestibulares, o que tu mais se dedicou durante esse tempo? Não sei se tu falou, mas quanto tempo tu ficou estudando no cursinho? Eu fiz 3 anos e meio de pré e sem dúvidas, assim, o que fez o diferencial pra mim, pra eu conseguir passar, foi me dedicar a exatas. Eu já tinha uma facilidade pra redação, pra humanas, linguagens, então exatas era o que sempre me tirava. E aí, quando eu me dediquei mais para exatas, principalmente matemática, que eu tinha muita dificuldade física, eu senti a diferença, consegui a aprovação. Né? E dentro desse tempo estudando no cursinho, tu fez algo a mais, tipo, outros cursos por fora para poder... Fiz vários cursos por fora, vários. Graças a Deus a maioria eu tinha bolsa, então eu não chegava a pagar. Mas fiz curso específico para a UEMA, fiz curso específico de redação, fiz curso específico para matemática, para física, porque eu tinha muita dificuldade em física. Então tu acha que esse é o diferencial, né? Sempre pegar mais no pé daquelas coisas que a gente é menos, que a gente sabe menos, no caso, Isso, né? sabe menos. Eu acho que até o curso de redação não fez muita diferença pra mim. Eu acho que acabou que desnecessário. Mas o curso de matemática e o curso de física realmente fizeram muita diferença, né? E na UEMA, como ele é um vestibular tradicional, o que se diferencia do Enem nessa questão? Eles têm alguns pontos bem fortes. Primeiro, a questão de ser um vestibular tradicional, então são questões mais objetivas. O Enem tem mais aquela ideia do textinho, né? Um textinho grande antes da resposta. A UEMA tende a ser mais objetiva. Tem a questão das obras literárias também, sempre pedem ou 2 ou 3 obras literárias para você ler. Os temas são mais subjetivos e eles têm a ver com as obras literárias, então é importante você ler as obras para você fazer a redação da UEMA. E as questões das disciplinas mais específicas, como História do Maranhão e Geografia do Maranhão. Quais são as dicas que tu dá para as pessoas que estão buscando passar no vestibular para medicina? A gente sabe que não é fácil, né? E que a gente tem que ter persistência, mas qual é a dica que tu acha que mudou, assim, o teu fazer a prova? Fazer a prova para aprovação, não só para... mais uma vez, tá só tentando. Eu acho que a diferença é questão, mas principalmente responder às provas antigas. Quando você responde às provas antigas, você tem aquela afinidade melhor com a prova, então você não fica tão nervoso na hora de fazer a prova. Eu trabalhei muito a minha questão emocional, fui pra psicóloga, pra trabalhar a minha ansiedade também, pra não ativar meus gatilhos na hora da prova. Também foi muito importante para eu conseguir a aprovação, porque na hora eu estava menos estressada.
E foquei no que eu tinha dificuldade. Eu acho que essas são as principais dicas. Então, que a gente sabe que quando a maioria das pessoas que passam de primeira no Enem, elas têm menos dificuldades em exatas e mais dificuldades em outras partes, né? Porque a gente sabe que, geralmente, quem tem mais dificuldades em exata requer mais tempos de estudo, né? Eu não sei explicar o porquê, porque muita gente fala que exatas é fácil. Mais fácil que outros. É porque, geralmente, assim, pra medicina acaba que a maioria das faculdades, o peso, pelo menos no Enem, é maior em matemática e natureza. Sem contar que o TRI de matemática é muito melhor do que o TRI de humanas, por exemplo, de linguagens. Então, na minha opinião, acaba que uma pessoa que tem facilidade exatas tem mais facilidade pra chegar lá, né? Também acho. Por mais que eu acho que gramática também é bem difícil. Não é fácil. Regras gramaticais não é fácil. Pelo menos no português é 1 milhão de detalhes. E né? para vestibulares específicos Principalmente. É muito importante. Então, em redação, o que tu acha que mudou tua redação para tu atingir a nota que tu precisava para passar? Porque assim, a redação da UEMA, especificamente, ela é complicada, a correção é complicada e até o tema é bem complicado. Então, o que fez a diferença pra mim foi ler as redações antigas das pessoas que conseguiram passar, que conseguiram notas boas. Tem até o Instagram de Desempenhos Médicos que disponibiliza essas cartilhas da UEMA Sul, com as redações dessas pessoas que conseguiram passar. E na UEMA foi isso. No Enem eu já... E aproveitando o gancho, qual é a diferença maior, assim, de redação do Enem para a UEMA? São os temas. Com certeza são os temas. Os temas? Os temas da UEMA são muito mais subjetivos. Os do Enem são mais, assim, tem o eixo temático, você consegue entender aquele eixo temático e logo fazer a sua redação. Tem dificuldades, né? Mas, geralmente, eixo temático, saúde, você já entendeu aquilo ali e já fez. Agora, a redação da UEMA, até você entender o eixo temático, é complicado. Né? Aí também tem a questão do título, né? Que é obrigatório. O título da UEMA é obrigatório. No Enem não é obrigatório você colocar título, é opcional. O tipo textual é o mesmo. Dissertativo e argumentativo. É o mesmo. Aí a questão da conclusão, tem alguma coisa que muda? Sim, a conclusão da redação da UEMA, ela não exige proposta de intervenção. Inclusive, é até aconselhável você não colocar proposta de intervenção, porque, segundo eles, sai do tipo de redação da UEMA, né? Então, é só você fazer uma conclusão fazendo um resumo de tudo aquilo que você colocou no seu texto. Não precisa colocar proposta de intervenção. Já no Enem, você tem que fazer duas propostas. Duas propostas de intervenção. Então, esse é o grande diferencial das duas, né? Em relação à dificuldade, qual tu achou mais dificuldade da UEMA, né? Como tu estava falando. Da UEMA. Até porque a UEMA era onde eu queria passar mesmo. Então eu tive mais dificuldade para entender a prova. Eu tirar nota boa na redação, eu achei mais complicado. Mas geralmente as pessoas acham mais fácil passar na UEMA, né? Agora, porque eu acho o Enem bem complicado. Eu acho os dois complicados, mas eu acho o Enem muito complicado. O Enem não é para estudantes normais, que eu acho, estudantes de escola pública. O Enem é para as pessoas que pegaram ali um conteúdo muito maior do que pessoas de escola pública. Na minha opinião, eu acho que o Enem ainda não tá ali no mesmo nível do ensino público do Brasil. Eu só acho isso, né? Por isso a grande dificuldade, porque onde tem uma minoria que tira notas absurdas no Enem, tem uma grande maioria que tira notas muito baixas e tem uma grande dificuldade. Isso só mostra o reflexo da nossa educação hoje, né? Com certeza. Mas também é complicado por conta da questão da TRI, né? Que às vezes você até acerta mais do que uma pessoa. Exatamente. Mas aí a TRI dela foi melhor. Às vezes você tira notas muito boas em algumas áreas e outras, como exatas, você vai muito péssimo. E pelo peso você fica com a nota péssima, né? Então aí a gente pega novamente ali o que tu falou, que é você procurar exercer, estudar mais aquilo que você tem mais dificuldade, né? Isso. Que é pra justamente você aí ver o que tá errando e aumentar a sua nota. Eu mesmo só gostava de estudar as coisas que eu tinha afinidade. Eu só gostava de estudar biologia, português. As outras coisas eu não gostava. Matemática pra mim era um
um afoco. Pra mim também. Eu falava assim, não, gente, eu não quero estudar isso aí, eu quero ir lá e tentar acertar. E é por isso que a pessoa não consegue, né? Então a dica que tu dá são essas, né? São... Isso. E também uma coisa assim que não é muito falada, você tem que ver muito o seu estilo de prova. Às vezes você acha que você se dá melhor no Enem da vida do que no vestibular tradicional e deixa de fazer os vestibulares tradicionais para fazer só o Enem. E é aí que você acaba pecando, né? Porque às vezes você tem mais afinidade para o vestibular tradicional e nem sabe, porque você não testa, você não tenta. Qual a motivação que tu dá para pessoas que estão há anos estudando e ainda não passaram? Porque tem pessoas, gente, que são pessoas incrivelmente inteligentes, pessoas incrivelmente esforçadas, que a gente vê que estuda pra caramba e mesmo assim não passa. Então a gente tem que entender que, como a Bia falou, cada um tem um estilo de prova que se dá melhor e também às vezes você deixa sua pressão, a pressão social, a pressão de familiares, sua mente dominar até o que você sabe. Às vezes você sabe de muita coisa e não consegue tirar nota boa. Eu dou um exemplo muito claro, que é quando eu fiz cursinho, eu não tirei uma nota suficiente para minha aprovação no que eu queria. Aí quando eu fui fazer outra faculdade, eu fiz novamente o Enem e eu tirei uma nota melhor de quando eu tava com tudo fresco na cabeça. Só pra vocês entenderem a importância da pressão social. Eu tava sem aquela pressão social por eu estar fazendo outra faculdade e ninguém tava no meu pé. Então, quando eu fiz sem pressão social, depois já de ter de estar fazendo outra faculdade, eu tirei nota melhor na redação, melhor nas objetivas, e foi essa nota que fez com que eu passasse. Então, isso é muito importante. Então, vamos para a motivação para as pessoas que estão aí tentando, né? A minha motivação é que vocês confiem em Deus, façam a parte de vocês, continuem tentando. Não é fácil, mas é aquela frase clichê, só não passa quem desiste. Realmente, você tem que continuar tentando, continuar indo atrás do seu propósito e acreditar na promessa de Deus para a sua vida. Eu achava que tava tudo... quando eu não passei no início do ano pelo SISU, eu achei que tudo tava perdido. Meu Deus, meu mundo acabou. Eu achava que Deus não me amava mais porque eu não tinha passado. Eu fiz um drama, assim, fora do normal. Mas aí eu vi na UEM uma oportunidade de tentar mais uma vez. E aí Deus foi me mostrando o caminho. Então acho que não existia um momento mais perfeito para eu passar do que esse. Esse era o momento assim ideal para mim. Eu faço Esse era o teu momento. Esse era o meu momento. Eu faço uma retrospectiva de tudo que eu passei. Eu falo, não, mas não tinha um momento mais... Então não existia um momento mais perfeito para eu passar do que agora. Por isso, assim, às vezes você tá perto e você nem sabe. Então, se você tá há um tempo tentando, não desista, porque no tempo certo Deus vai te honrar. Então, gente, esse foi nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, mandem aqui nos comentários. Curta e comente esse vídeo. E um beijo. Até a próxima.